Bem-vindo ao curso Assistente Administrativo. Essa é a nossa primeira aula deste curso e espero que você aproveite muito bem o conteúdo. Para lembrar vocês estão fazendo um curso à distância. E aí então, para que esse curso à distância seja bem aproveitado, vocês precisam entender algumas coisas que um bom aluno precisa saber para poder realizar um curso à distância. Nunca esquecer que o objetivo central é aprender o conteúdo e não apenas terminar o curso. Qualquer um termina, só os determinados aprendem. Busca complementar a sua formação, buscando novas informações e leituras extras. E, quando necessário, procurando executar atividades práticas que não são possíveis de serem feitas durante as aulas. Lê cada trecho do conteúdo com atenção redobrada, não se deixando dominar pela pressa. Entende que a aprendizagem não se faz apenas no momento em que está realizando o curso, mas sim durante todo o dia. Ficar atento às coisas que estão à sua volta permite encontrar elementos para reforçar o aprendizado. Sabe que as atividades propostas são fundamentais para o entendimento do conteúdo e não realizá-las é deixar de aproveitar todo o potencial daquele momento de aprendizagem. Critica o que está aprendendo, verificando sempre a aplicação do conteúdo no dia a dia. O aprendizado só tem sentido quando pode efetivamente ser colocado em prática. Explora profundamente as ilustrações disponíveis, pois sabe que elas têm uma função bem mais importante do que embelezar o texto. São fundamentais para exemplificar e melhorar o entendimento sobre o conteúdo. Aproveite o seu aprendizado. Tenha iniciativa para mergulhar a fundo nos assuntos das aulas. Aprender é progredir. O objetivo do ensino é um só: mudar alguma coisa em você. No capítulo 1 do nosso curso, vamos ver um pouco sobre o conteúdo programático que vamos estudar nesse curso Assistente Administrativo. Todo o conteúdo programático é a introdução do curso, a profissão de assistente administrativo, introdução à administração, histórico e evolução, a empresa e seus recursos, objetivo da administração, tipos de organizações, relacionamento interpessoal no trabalho, comunicação interpessoal, perfil do profissional, departamento pessoal, administração financeira e orçamentária, noções de contabilidade, noções de produção e custos, noções de matemática financeira, conceito de protocolo, funcionamento do protocolo, arquivologia, o processo de arquivos de documentos, comunicação empresarial, redação empresarial, bom atendimento, atendimento telefônico. Assistente administrativo. Olá, sejam bem-vindos ao curso Assistente Administrativo. Este curso apresenta os caminhos para um bom desempenho do profissional para a função de assistente administrativo. Aborda técnicas para redação, comunicação empresarial e a importância do bom atendimento nas empresas e ou organizações. Dicas de como atender bem o telefone no ambiente de trabalho, dentre outros. O curso tem como objetivo melhorar o desempenho do profissional em seu ambiente de trabalho, como também a relação com os demais funcionários. Desejo a todos vocês bons estudos. Introdução. Esse profissional é indispensável em qualquer área. Afinal, o sucesso de uma empresa, seja ela grande ou pequena, começa com uma boa organização, administração e atendimento. Devido à sua importância para as empresas e instituições, o mercado de trabalho encontra-se sempre aquecido em todos os setores. Conhecer as rotinas e as etapas do processo de gestão de uma pessoa é a característica principal desta função. Possuir um conhecimento diferenciado fará do profissional o mais completo e preparado para otimizar os resultados de uma organização.
Mas o que significa um assistente administrativo numa empresa? Para uns poderia ser o simples fato de arquivar um documento, para outros o de trazer cafezinho para o chefe. Mas a título de verdade, esta função é bem mais complexa. Ela exige do profissional uma apurada capacidade de liderança, bem como de noção administrativa. A função de assistente existe desde o Império Romano, quando era publicado pelos imperadores a Acta Diurna, que era um documento de informação e documentação do antigo império. Nesta acta, informava-se, por exemplo, sobre a distribuição de pão ou sobre alguma batalha vindoura, supostamente conquistadas por Roma. Era, na realidade, o documento administrativo. Ao longo do tempo, foi se aprofundando o sistema de comércio marítimo entre o Ocidente e o Oriente. Junto com as navegações, exigia-se que os navegadores tivessem sólidas informações cartográficas. Mas não apenas de notícias históricas vive a profissão. Hoje em dia, o maior desafio é conquistar solidez no mercado cada vez mais competitivo. A instrução até que existe, doravante, não existe vagas para todos no mercado de trabalho. O que faz então o profissional adentrar neste campo minado é a qualificação profissional. A profissão de assistente administrativo. Descrição do cargo: executar serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logísticas, atende fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo informações sobre os produtos e serviços, tratar de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos, preparar relatórios e planilhas, executar serviços gerais de escritórios. Formação. Para os profissionais que desejam especializar-se nesta área, as opções de programas são diversas, passando por temas como formação básica. Para atuar como assistente administrativo, é preciso ter, no mínimo, o ensino médio completo, de preferência com cursos profissionalizantes na área de gestão empresarial, além de bons conhecimentos em informática. Mercado de trabalho. O mercado de trabalho para este profissional é sempre amplo. Isto tendo em vista que novas empresas abrem todos os anos no país e na maioria precisam um setor responsável pelo administrativo e financeiro. Consequentemente, precisa dos serviços do assistente administrativo. Para se destacar neste mercado, o profissional precisa focar na proatividade e organização, além de se manter sempre atualizado, realizando nossos cursos de qualificação e participando de workshops, de palestras dentro dessa área. Faixa salarial. Os valores podem variar de acordo com o segmento da empresa, número de horas de trabalho, capitais versus cidades do interior e etc. O menor salário hoje para um assistente administrativo é meio salário mínimo, levando em consideração que o assistente administrativo trabalha meio período do dia, meio expediente. Salário médio de um salário mínimo e maior salário chega até 3 salários mínimos. O salário médio de um salário mínimo ele está contabilizando das empresas grandes, tanto grandes quanto pequenas. Então, como a proporção de empresas pequenas são maiores, essa média ela vai para um salário mínimo. Mas tem empresas que chegam a pagar até 3 salários mínimos para um assistente administrativo. Introdução à administração. O que é uma organização? Diversas instituições que compõem qualquer sociedade não vivem ao acaso. Elas precisam ser administradas. Essas instituições são chamadas organizações. Todas as organizações são constituídas de recursos humanos e não humanos, isto é, recursos materiais e físicos, recursos financeiros, recursos não financeiros,
recursos mercadológicos, entre outros. Qual o significado da palavra administrar? A palavra administração vem do latim ad, significa direção ou tendência para, e minister, que significa subordinação ou obediência, sendo traduzido atualmente como aquele que realiza uma função abaixo do comando de outrem, isto é, aquele que presta um serviço a outro. A administração, tal como encontramos hoje, é o resultado histórico da contribuição de vários percussores, tais como filósofos, físicos, estadistas, economistas, que no decorrer do tempo foram desenvolvendo e divulgando suas obras e teorias. Dessa forma, o conceito moderno de administração utiliza certos conceitos e princípios conhecidos e divulgados pelas ciências matemáticas, como por exemplo a estatística, nas ciências humanas e sociais, a psicologia e a sociologia, bem como na teoria econômica, no direito, nas engenharias e etc. Tal conceito conduz à interpretação dos objetivos propostos pelas organizações, transformando-os em ação organizacional por meio de planejamento, da organização, da liderança e do controle de todos os esforços realizados em todas as áreas e níveis de uma organização, com a finalidade de alcançar os objetivos propostos de modo adequado, adequando a situação existente. História e evolução. A capacidade de administrar do homem é muito antiga. A construção das pirâmides no Egito há 3.000 anos é um exemplo da capacidade de administrar do homem. Uma vez que o homem reuniu eficientes supervisores e gerentes, capazes de organizar e conduzir o trabalho de centenas de pessoas. Diversos filósofos, entre eles Sócrates, Platão, Aristóteles, registram em seus respectivos períodos de vivência os conceitos, ainda que rudimentares, da palavra administração, sendo aprimorada ao longo do tempo. Quando falamos em evolução da administração, é unânime na teoria geral da administração ter como marco histórico o aparecimento da mecanização. O aparecimento da máquina a vapor de James Watt, o descaroçador de algodão de Eli Whitney, deu início a uma nova forma de produção e, consequentemente, uma nova forma das relações socioeconômicas. De acordo com a maioria dos autores que se dedicam a estudar tal temática, como o início da Revolução Industrial na segunda metade do século XVIII, ocorreu uma grande transformação sobre a forma de organização do trabalho, que deixou de ser manual para se tornar um trabalho com uso intenso de máquinas. A máquina dominou o imaginário da sociedade em relações humanas, passaram a ser vistas e analisadas dentro das perspectivas da máquina. Esse conceito mecanicista passou a prevalecer nas organizações, fazendo com que o perfil de uma organização eficiente seja aquela que opera com uma máquina eficiente, otimizada e previsível. Até a próxima aula.